Mais um novo Conversando com Maga, hoje falando sobre mais uma emoção. Na verdade, não é uma emoção, como diz o Simeão, é um sentimento. Nós vamos falar sobre ódio. Olá, Simeão, tudo bom? Boa tarde, Marga, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. E aí, me fale um pouco então sobre o que é ódio. O que é esse sentimento que muitos não querem? A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas, não, eu não tenho ódio porque eu não sou ruim a ponto de ter ódio. Mas eu acho que todo mundo sente raiva, sente ódio. É um sentimento que nasce com o homem, eu acredito, que todo mundo vai ter. Mas então, tu que é especialista nisso, fale para nós. É verdade. Na verdade, nós somos ótimos especialistas em boas emoções. Falamos bem de felicidade, falamos bem de amor, falamos bem de amizade, mas quando entra no campo das emoções negativas, a gente às vezes fica um pouco perdido e não entende bem o que significa. Vive, convive, mas não entende. Quando a gente fala de ódio, nós temos que entender que ódio, na verdade, ele é mais do que uma emoção, ele é um sentimento. Porque antes do ódio, eu tenho a raiva. E a raiva, sim, ela é uma emoção. É uma emoção que ela tem um período de existência. A raiva é uma emoção que podemos dizer momentânea, né? Que é normal no ser humano. É normal eu ter raiva. Ter raiva de ter dado um chute no pé da cama, fiquei com raiva, né? Eu fiquei com raiva porque um motorista imprudente me cortou no trânsito. Então, quando passa a dor do chute no pé da cama e quando o motorista que me fechou vai embora, essa raiva desaparece. Por isso que ela é uma emoção. Mas quando a raiva ela deixa de ser emoção e se transforma em ódio, e aí é um sentimento mais profundo, quando ela vira patológica, quando ela vira uma patologia. Tá? Você veja que ódio e emoção, ela está no campo dos afetos. Como lá no instituto que nós estudamos, o nosso orientador, o professor Antônio Lopes, fala de afeto. E aí, o afeto-ódio, ele é algo que ele é muito mais profundo do que a raiva, como eu já disse. Porque ele tem um tempo de duração muito maior e uma duração de uma compreensão fixa. Eu tenho ódio disso e nada vai mudar. Né? Eu tenho ódio, por exemplo, né? Vamos dizer, eu tenho ódio dos judeus. Você pega uma pessoa que diz que tem ódio dos judeus. Há quantos anos esse ódio não existe? Muitos pensam, desde a partir da Segunda Guerra Mundial. Não. Ódio contra os judeus existe desde que o mundo é mundo. Então, imagina quantos anos, quantos milênios. Né? E aí, a diferença, inclusive, entre raiva e ódio é justamente a temperatura daquilo que você emprega segundo o sujeito, porque isso tudo reflete, é direcionado ao outro. É direcionado, porque raramente seria o ideal você ter ódio de você próprio, mas na maioria das vezes você tem ódio do outro, né? Então, você tem, falando de ódio e raiva ainda, eu tenho dois grandes psicanalistas que falam isso. Nós temos nosso marco teórico de estudos, que é Freud. Ele fala de ódio, só que do ódio primitivo, olhando... Como seria o ódio primitivo? Complexo de Édipo. Complexo de Édipo.
Porque esse ódio primitivo levou, e Freud fala que ele classifica como um ódio invejoso, né? E eu vou além ainda, eu vou até um pouco antes. Quando ele fala desse ódio, esse ódio invejoso, e aponta para o complexo de Édipo, eu vou lá nas escrituras e falo do ódio de Caim por Abel. Por quê? Por que Caim matou Abel? Porque ele sentia ódio? Ele sentia ódio porque o pai, Deus, olhava mais para Abel do que para ele. Gerou uma inveja e aí gerou uma morte. Tem uma outra linha, porque a outra linha é de Lacan. Lacan já fala do ódio social, né? Aquele ódio, social. ele é obsessivo, é o ódio obsessivo. É aquele ódio obsessivo que vai te levar até as últimas consequências dentro do inconsciente, porque quem vive esse ódio obsessivo social, ele perde a massa crítica. Ele tem uma perda de massa crítica. Veja, quando você pega alguém, vamos dizer, de uma seita, alguém que é membro de uma seita, ele morre pela seita. Mas se você perguntar por que ele está morrendo pela seita, por que ele está defendendo a seita, porque e seita não é só religiosa, ela pode ser política, ela pode ser esportiva, ela pode ser até familiar. Não, com certeza. Ele nunca tem noção daquilo, ele está agindo. Porque ele ouviu falar que o pai não gostava, que o avô odiava, que o bisavô detestava. Então ele... assim, Simão, desculpa te cortar, mas assim, então o ódio em si, ele vem de uma crença que tu tem em alguma coisa. Porque se não fosse isso, seria uma raiva que aí tu compreende e passa. Mas se tu não compreender, tu não tentar mudar essa crença, tu achar ela... Aí acaba levando para... Por isso que o ódio é um sentimento profundo. E a raiva é uma emoção. A raiva, ela tem um dano até maior do que o ódio, porque ela está no campo do inconsciente. Às vezes, a raiva, ela não tem motivo. Às vezes, a raiva é um gesto gratuito de um momento que o seu id enlouqueceu. Porque é emoção pura. Eu tô no campo do id, eu perdi a noção, eu vou para cima, eu vou chutar, eu vou bater, eu vou xingar, eu vou matar. O ódio não. O ódio, ele sai fora do id, mas ele entra num campo de consciência, mesmo que seja uma consciência completamente nefasta. Mas a pessoa tem consciência, né, que aquela construção, ela é verdadeira. Ou seja, se você, até eu adiantando, nem o ódio e nem a raiva são emoções positivas, são negativas. As duas são destrutivas. A diferença de uma de outra é que, veja, a raiva é um momento. O ódio é permanente. Tanto um como o outro precisa de uma orientação de um profissional, né? Como nós estamos falando dentro de uma linha psicanalítica, a gente vai falar mais da raiva ou do ódio do indivíduo, né? Porque quando você parte para o coletivo, aí precisa de outros profissionais, você precisa de psiquiatra, você precisa de um monte de outros profissionais. A gente vai trabalhar na prevenção. Tem gente que fala assim, né? Eu sou estupim curto, precisa de terapia, precisa de um atendimento, precisa. E às vezes, ou quase sempre, a raiva, elas são pequenas gotas dentro de uma caixa d'água. Vai chegar uma hora que ela vai transbordar e virar ódio. E quando vira ódio, aí fica difícil de você tratar, porque ela já é crônica. É uma emoção que virou um sentimento crônico negativo que vai te levar a danos, às vezes, irrecuperáveis. Mas tem remédio. Tudo tem remédio, Marga. Tudo tem remédio. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa entender que ela precisa, né? Então, tudo tem cura. Tudo tem. Eu não acredito no impossível. A pessoa só precisa ter a humildade, que acho que o problema está aí, a humildade de entender que precisa de ajuda.
Com certeza, com certeza. E até falando nisso, Antônio, me diz uma coisa. Tu nunca colocasse para nós aqui, se alguém quiser um atendimento teu como psicanalista, para tratar de emoções, até como esse próprio problema do ódio, da raiva e tanto outros que você já falou conosco, como é que ele pode entrar em contato contigo? Bom, ou entra em contato pelo WhatsApp ou entra pelo meu e-mail, né? Uhum. O meu, Passa teu e-mail aí para nós, diz aí para nós o teu e-mail. o meu e-mail é simial, né? simialegidio@gmail.com, né? Ok, depois a gente passa o teu WhatsApp na tela aí pro pessoal. Mas vamos continuar, Simeão. Então, assim, o ódio pode se transformar em algo coletivo, como você falou antes, falou dos judeus. A raiva, o ódio pelos judeus vem há muitos anos, né? Isso veio se criando há muito tempo. Então, como se chama, histeria coletiva, é uma memória coletiva, é isso? Isso é um dos exemplos, né? É um dos exemplos assim mais históricos de ódio. Se você for estudar a fundo a vida de Hitler, você vê que tem um genes por detrás daquilo. Nada é gratuito, mas dentro de um âmbito de compreensão, não tinha. E se matou mais de 6 milhões de judeus. Podia Sim. ser. A gente fala de judeu porque é um holocausto que ocorreu, que deixou um fato histórico, mas poderia ser, sei lá, por exemplo, quantos países que têm caças predatórias matam por matar, porque tem ódio, mas escuta, nós não somos uma raça racional, entre aspas? Por que matamos e às vezes não temos nem... Por que se fez isso? Ah, não sei. Então, quando você entra no campo do ódio, você não tem muito... Você tem um efeito, você tem o resultado de algo que é nefasto. Quando no campo da raiva, passou, poxa, se até às vezes, depois que passou a raiva, a sua cabeça está mais tranquila, você até reconhece, puxa, olha, você me desculpa, era um momento que eu estava estressado, errei mesmo, desculpa das minhas palavras. Você vê que há o inconsciente, você puxa o inconsciente à luz da consciência e você se retrata e você até se acerta. O ódio não, o odioso, ele é odioso sempre. Ele vai ser odioso. Há casos assim que eu vejo, por exemplo, levando no âmbito da raiva, do ódio, o feminicídio. Como acontece? Há casos que a pessoa demonstra sempre, mas há casos que a gente vê pelas reportagens e tal, não, a pessoa foi ali e cometeu naquela vez o ato. Você acredita que possa ser isso? Uma pessoa sentiu uma raiva, um ódio aquela vez e cometeu? Ou a pessoa já vem maquinando, já tem esse espírito? Olha, a minha opinião sobre isso, Marga, é assim, quando eu entro num estado de psicose, eu acho que já realmente o superego deixou de existir mesmo. Porque essa história do feminicídio aí, eu nem digo mais que isso já está dentro do campo da raiva ou do ódio, isso já virou uma patologia que os cientistas, os especialistas ainda lutam para entender o que é que causa, qual é o defeito elétrico, é a carta genética, porque não explica. O que explica eu simplesmente dar cabo à vida de uma pessoa só porque eu morria de ciúmes ou porque foi um lapso biológico, eu não ia com a cara dele. Vamos dar um exemplo, a história, como você explica o racismo? Mais ou menos, que é o que está em alta hoje, né? Quantas coisas que nós estamos vendo aí nos jornais, os movimentos, aquele policial que comete aquele homicídio e porque lá nos Estados Unidos, tá bom. E o povo que está se manifestando contra, agindo com violência? Em que são diferentes nessa questão, né?
a violência, ela já está acima disso, já é um estado simplesmente quase terminal. O ser humano não foi criado para isso, né? O ser humano foi criado para viver em comunidade. É que nós estamos vivendo hoje numa sociedade que a normalização do ódio está ficando comum. Estão se pregando, é normal ficar com ódio, é normal ficar com raiva. Não, eu não acredito que isso é normal. Então, terminamos hoje mais uma conversa com Antônio Simeão, que foi muito agradável, muito, muito boa essa discussão, essa coisa de a gente saber o que sobre a raiva, sobre o ódio e tantas outras coisas que a gente acaba falando, né? Falar sobre emoções sempre tem um punhado de coisas para a gente falar. Te agradeço muito e até a próxima vez, Antônio. Obrigado, Margarete. Sempre à disposição.